Saudamos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Abrimos, irmãos, a nossa Bíblia em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Amém? Todo mundo, né? Vamos lá. Neemias anima o povo e reedifica os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passassem os animais que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse-lhes: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser o pobre. E lhes declarei com a boa mão como a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disse: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amado Deus, querido Pai, diante de Ti, Senhor, eu lhe peço, Senhor, nesta noite, ó Deus querido, que o Senhor tome a vida, Deus, dos Teus servos, Senhor, neste momento, mais uma vez. Senhor, abra, Senhor, os nossos corações, os nossos entendimentos. A Tua palavra, Deus, diz: se pedirmos, Senhor, sabedoria, o Senhor de bom grado nos daria. E nesta noite, ó Pai querido, te pedimos, Senhor, sabedoria. Te peço, Senhor, abra, Senhor, os corações. Abra, Senhor, os ouvidos e o entendimento. Quebranta, Senhor, nosso espírito, Senhor, diante de Ti. Para que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, e falar, Senhor, da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha ter liberdade no nosso meio. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude, Senhor. Sabemos que é a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que restaura. Senhor, é comparada, Senhor, com uma espada, Senhor, que vai até no fundo, Senhor, na divisão da alma. Por isso, ó Deus, eu lhe peço nesta noite, trabalha, Senhor, no nosso meio. Repreenda, Senhor, tudo que não provém de Ti. Tudo que não provém de Ti, Senhor, venha ser jogado por terra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja poder se sentar, amém? Senta. Amém, irmãos? Uma palavra bastante conhecida, né? Neemias. Eu creio que a maioria dos irmãos conhece a história de Neemias. E como o Senhor usou esse homem, né? Para poder reedificar aquilo que estava destruído, né? E a Bíblia aqui vai nos dizer sobre esse homem que era mordomo, né? Vamos dizer assim, do rei, que assentava ao lado do rei, provava as comidas, né? Antes do rei comer, o rei não ser assassinado, né? Porque antigamente tinha muito isso. E esse homem, ele vai ouvir, né,
de uns irmãos seus, que a cidade a qual nasceram os seus pais, né? Nasceram os seus avós, ela estava assolada, ela estava destruída, né? E esse homem, ele vai se entristecer por aquela situação que se encontra em Jerusalém. A Bíblia vai nos falar que ele se entristece, ele chora bastante tempo. Mas aí ele resolve se levantar e ora também. É bem interessante essa parte que fala que ele chora, mas também ele se levanta e vai buscar o Senhor, né? Muitas vezes as pessoas, como se diz a doença do século, né, que é a depressão, a pessoa só chora, entrega os pontos, e mesmo sofrendo, ela não busca ao Senhor. Mesmo passando dificuldades, né, sabendo que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor é aquele que faz o impossível, né, que ressuscita mortos, cura os enfermos, cura as doenças. Ela não busca ao Senhor. Prefere continuar prostrada, prefere continuar assim, sabe, triste, chorando, ao invés de buscar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias não. Ele chorou e depois ele foi buscar o Senhor. Ele foi pedir o que eu acho que ele se propôs ali no coração, fazer alguma coisa por aquela cidade, né? A qual moravam seus pais, seus avós. E o Senhor, como dono de todo o tempo, dono de todo o propósito, né? Com certo dia que ele foi servir ao rei, e o rei viu que ele estava triste, e o rei perguntou o que se passava, né? Porque um servo triste estaria doente, mas Neemias, usando aquilo, né? É a brecha que o Senhor tinha dado para ele, a oportunidade que o Senhor deu, e ele aproveitou e falou com o rei sobre a sua tristeza, né? Que a sua cidade natal havia sido destruída, e se ele poderia ir lá edificar. Ele pediu carta ao rei. Deus foi dando todas as estratégias. Eu creio que o Espírito Santo foi dando todas as estratégias para ele, para que ele pudesse fazer aquela obra. Porque o Senhor ele nunca, né? Ele nunca quer o nosso mal, ele sempre quer o nosso bem. Então Neemias foi àquela cidade, e eu acho interessante, eu escolhi essa passagem, que ele vai, ele olha, ele chega lá com as cartas, porque ele precisava de madeira, precisava de várias coisas, então ele já foi todo instruído, com as ferramentas, e eu acho que Deus colocou tudo no coração dele para que ele pudesse edificar aquela cidade. Então ele já chega lá preparado, porque ele já tinha orado, já tinha jejuado, né? Então essas armas que o Senhor nos dá, a oração e o jejum, elas nos preparam, né? Para uma grande obra. E Neemias chegou lá e ele olhou, ele viu toda aquela destruição, toda aquela escassez, o povo passando fome. Era tanto fome física quanto fome espiritual. O povo tinha se afastado do Senhor. A nação de Israel, a qual outrora tinha sido castigada, porque o coração se voltou para os outros deuses, e o Senhor permitiu, né, que a Babilônia tomasse eles como escravos. Permitiu que Nabucodonosor destruísse Jerusalém. E ainda assim o povo não se voltou para o Senhor. Ainda assim. E o Senhor permitiu que Neemias fosse lá. Permitiu que Esdra fosse lá ler de novo o livro da lei para com eles, para que eles voltassem ao Senhor. E eu vi nessa palavra, que é uma palavra que o Senhor nos chama para voltarmos a Ele a cada dia.
Ainda que esteja assolado, destruído, e o Senhor Ele chama sempre, ainda que você esteja, o Senhor está sempre pronto para edificar, reedificar as nossas vidas. E eu acho interessante que Ele falou, então, está vendo a miséria em que estamos? Que Jerusalém está assolada? E trazendo para os dias de hoje, a igreja do Senhor, ela está nessa miséria. Vamos dizer assim, a miséria espiritual. Quantos crentes estão nessa miséria espiritual, não dando mais crédito, né, à palavra do Senhor, igual o nosso pastor falou. Não crendo, parece que não creem mais que Jesus está voltando. E olha que os sinais estão aí, né? Sinais estão aí. O sol ficando vermelho. Em pleno meio-dia, o céu escurecendo, uma nuvem de chuva. Aqui mesmo no nosso Brasil. E você vê essa assolação, as pessoas miseravelmente espiritual, porque não buscam mais a face do Senhor. As pessoas estão ficando, vamos dizer assim, egoísta, dando prioridade, né, à sua vida. O Senhor Jesus, Ele não tem sido mais o centro da vontade, do querer da igreja. O homem, ele está se colocando como centro. Eu sou a vítima. É tudo eu. As músicas, os hinos, né, quando se fala sempre para a alma do homem. Já a música já estão perdendo o sentido da adoração a Deus. Antigamente os hinos era só para adorar a Deus, mas agora não. É para consolar a tristeza do homem, é para consolar a alma do homem, porque o homem está sofrendo, porque o homem está padecendo. Mas se formos olhar o antigo, né, os antigos apóstolos chamados para o Senhor, o quanto eles padeceram pela obra do Senhor, né? O quanto eles deixaram quando Jesus falou para aquele jovem rico, né? Deixa tudo e me segue. Aquele jovem rico ficou triste, porque ele ia deixar as riquezas, ele ia ter que deixar a família, e ele não seguiu o Senhor. E hoje em dia, né? A gente está fazendo igual o jovem rico. Estamos deixando o Senhor, de seguir o Senhor para seguir, né? Ficar com as nossas riquezas, né? Tratar da nossa carreira, do nosso trabalho. Tudo vem em primeiro lugar, menos o Senhor Jesus. O homem está se colocando como centro de tudo, e não é assim. Os apóstolos sofreram tanto para trazer a palavra para nós. Sofreram tanto perseguição, padeceram. Cada um teve uma morte assim, terrível. Para hoje nós estarmos aqui que fomos evangelizados. E eu trouxe essa palavra. Porque, irmãos, eu creio que assim como Neemias foi levantado, nós podemos ser o Neemias da nossa igreja também. Nós estamos numa boa obra e nós não podemos parar, não podemos deixar de edificar a cada dia a obra do Senhor. Não podemos deixar que essa miséria espiritual de aceitar, de não sentir a presença do Espírito Santo, de aceitar, de não ter vontade de vir para a igreja, prefere ficar em casa, do que estar aqui cultuando ao Senhor. Mas eu oro em casa. Não existe Cristo em casa. Você pode orar em casa, você tem que ter o seu devocional na sua casa, você tem que ter as suas coisas espirituais na sua casa. Mas a igreja é o corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E o corpo, um braço, uma perna sempre faz falta. Um dedinho sempre faz falta. Então, nesta noite, eu trouxe essa palavra para a gente poder ver. Neemias, ele viu lá, ele lamentou, ele chorou, mas ele se posicionou. Ele se posicionou para fazer aquela obra. Ainda que viessem os zombadores, né? Como a gente ouve.
Muitos zombando da igreja, falando: as igrejas estão vazias, a igreja está morta, não sente mais a presença. Porque muitos estão se colocando no lugar de Sambalate, muitos estão se colocando no lugar de Tobias, zombando, dizendo que não vai acontecer, que não tem mais jeito. Mas o Senhor nesta noite diz que é Ele que edifica, que é Ele que restaura, e é Ele que traz de volta. Assim como Neemias se posicionou, nesta noite a gente chama a igreja para se posicionar, irmãos. Se posicione na presença do Senhor. Se posicione com a sua adoração, com a sua oração, com o seu jejum. Leitura da palavra. E que possamos estar, não desanimar, ainda que esteja vazio. Não possamos desanimar, porque a presença do Senhor que é importante nesse lugar. Eu me lembro desse lugar aqui sem teto. Sem teto. E eu olhei aqui hoje assim, olhei assim: Jesus, eu estava aqui, esse lugar não tinha nem teto. Só tinha a paredinha de tijolos aqui. E a gente louvava, né? E era cheio, né? Mas a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E a gente cremos e vamos tomar posse dessa palavra. Vamos tomar posse dessa palavra. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Todas as promessas do Senhor é fiel. Se você colocar diante do Senhor o seu propósito, né, a sua oração, o Senhor é fiel para cumprir todos os seus propósitos. Também? E assim, agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.